Boa noite, Marcão. Boa noite aos colegas presentes na sala virtual de imprensa. Vamos dar início à coletiva após Atlético Paranaense 0, Fluminense 1, com a Paula Carvalho do GE. Globo. Boa noite, Paula. Tudo bem, Dani? E aí, Marcão, tudo bem? Ô, Paulinha. Parabéns pela vitória. Vitória importante aí depois de 3 resultados ruins. Queria te fazer 2 perguntas, né? Já pedir logo uma análise do que você viu desse jogo de hoje e também falar particularmente das suas 3 mudanças, né? Que foram Marlon, Arias e John Kennedy. O que você achou desses 3 jogadores em campo hoje? Obrigada, Marcão. É um jogo que a gente precisava daquele homem de característica, isso falando do Arias. A gente colocou esse homem por dentro para a gente tentar furar aquela segunda linha do Atlético. Eles jogam com esses homens, 2 volantes por dentro, para a gente ter superioridade e um jogador com característica de fazer o giro e fazer essa infiltração, até um passe preciso para os nossos homens de frente. Por isso que a gente optou por ele, a gente gostou das ações deles, desse atleta em especial. No segundo tempo a gente achou que diminuiu um pouquinho a intensidade. A gente optou por mudar para preservá-lo também, até a parte física, mas acredito que tem muito para nos ajudar. O Marlon foi um jogo muito seguro, ele vinha muito tempo de inativo, mas já vinha treinando muito bem. Teve a oportunidade hoje de fazer um jogo seguro e nos ajudar com as suas ações ali pelo lado. Marcou bem, fechou bem a linha, fechou bem os espaços. Na hora que, ofensivamente falando, ele fez algumas investidas por dentro, que é interessante para a gente também. Muito seguro. E o John, que a gente imaginou de a gente não ter o nosso centroavante 9, né, característico, ele tem a facilidade de vir por dentro, fazer o pivô, um jogador mais leve, e contribuiu muito porque a gente queria nesse jogo. São 3 jogadores que entraram, corresponderam, nos ajudaram bastante a construir essa vitória. É uma vitória difícil, por característica o Atlético tem a maneira de jogar que é muito difícil de marcar, de encaixar a marcação, e se você não tiver, em algum momento eles tinham 6 dentro da área, a bola do lado, em algum momento se você não estiver concentrado, bem posicionado, possivelmente você toma um gol. Então tem que dar os parabéns para a equipe, que todos que entraram, todos que começaram jogando. Hoje, mais uma vez, foi o Fluminense que a gente gosta de ver, um Fluminense forte, seguro, e construindo essa bela vitória com 3 pontos importantes que a gente está retornando para o Rio. Agora é vez do Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal da FUTV. Boa noite quem está assistindo. Boa noite, Marcão. Gabriel. Marcão, estou aqui na Arena da Baixada e assim, me chama um pouco a atenção a reação da torcida. Eu hoje não tinha torcida aqui, como a gente viu no Maracanã nos últimos 2 jogos. Antes do jogo contra o Corinthians, mas a gente vê muita torcida virtual. E eu queria saber, a gente tinha esse contato com o Roger normalmente falava que não ligava muito, não via muito essas opiniões da torcida nas redes sociais, mas hoje você fez algumas mudanças que a torcida, que tanto eu vejo nas redes sociais, na internet, pedia muito, né, que eram as mudanças de entrada de John Arias, a entrada de Marlon, eram mexidas muito pedidas pela torcida. Eu queria saber como que é esse seu relacionamento com a torcida, através, já que não está tendo contato direto, né, através das redes sociais. O quanto que você se importa com as críticas, o quanto que você usa isso para poder reavaliar o caminho, ouvir a torcida sem perder a sua opinião. O quanto que você consegue fazer para balancear isso? Parabéns pela vitória. A gente fica muito feliz quando o nosso torcedor joga junto, mas assim... aqueles que entraram hoje, o Arias já vinha jogando há muito tempo e realmente a gente já vinha utilizando muito ele. No momento do jogo, a gente jogou, ele entrou as 2 partidas aqui anteriores, ele foi e produziu bem. E realmente a gente fez a mudança que foi um momento que a gente precisava mudar. A gente precisava colocar um jogador com aquela característica. A gente optou, tanto ele quanto o Casares, foram os jogadores que entraram contra o Corinthians e produziram muito bem daquilo que a gente imaginava, e a gente precisava colocar um jogador daquela característica. O John, da mesma forma, o Raul teve que voltar à Argentina, né? Aí a gente aproveitou, mudamos um pouquinho a característica, botar um jogador mais leve, e esse jogador foi o John, o Kennedy, a gente teve a segurança de colocar, porque ele veio... já vinha jogando lá no Sub-20 também, já vinha respondendo, e a gente colocou
E o Danilo veio do Marlon, o Danilo veio de alguma sequência de jogos também. E como eu já fiz com o Samuel, como eu já fiz com o Martinelli, a gente teve que fazer agora com o Lucas Claro, entre outros, Luiz, Caio. Em algum momento ele ia ter que jogar. E a referência nossa é essa, é treino, é jogo, aquele que estiver produzindo, aquele que estiver mostrando, aquele que estiver pedindo passagem. A gente tem que ter essa sensibilidade em grupo, em comissão técnica, para a gente analisar o melhor jogo, o melhor momento de inserir esses atletas. Agora é vez do Sérgio Guimarães, da Rádio Tupi. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Marcão. Boa noite, companheiro. Sérgio. Marcão, parabéns aí pela vitória. E você vai ter agora um clássico, que é um clássico que para tudo, né? Flamengo, Fluminense, Fluminense, Flamengo. Fluminense autorizando o Flamengo a dividir o Maracanã em relação a público. Gostaria que primeiro você falasse sobre isso. Você acha interessante mesmo, nesse momento ainda, vivendo um pouco com a questão da pandemia, se é legal ter um clássico com o público com uma capacidade, mesmo seguindo os protocolos que nós vamos ter à disposição. E é uma vantagem enfrentar o Flamengo agora em meio a uma competição em que o Flamengo está disputando, que é a Copa do Brasil, joga agora na quarta-feira, depois tem o Fla-Flu, aí vai ter na outra semana o segundo jogo. Você acredita que o Renato vai te dar uma molezinha e colocar time reserva no Fla-Flu? Ô, Sérgio, boa noite, meu amigo. Na verdade, a gente quer muito o nosso torcedor no estádio para nos apoiar, empurrar esses guerreiros 90 minutos para sempre, para frente. E, na verdade, se tratando de um clássico como esse, e você olhar para cima, ver que o estádio está cheio de torcedor, é motivo de muita satisfação para todos nós. A gente sabe que é um jogo difícil, independente de qual peça, né, o Renato vai ter à disposição. A gente só pode falar aqui da nossa parte, a gente vai fazer de tudo para a gente fazer um grande jogo e somar 3 pontos, que para a gente seria de uma importância muito, muito grande. Agora é a vez do Pedro Rangel, de Saudações Tricolores. Boa noite, Dani. Boa noite, Marcão. Pedrão. Boa noite a todos da Flu TV. Marcão, a gente viu uma mudança de peça, como bem destacou a Paulinha no início da coletiva. Você promoveu 3 alterações, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da alteração tática. A mim parece, ao meu sentir, o Fluminense não teve a variação tática. Jogou praticamente num 4-3-3 novamente, com Arias talvez fazendo o papel que o Nenê, em uma outra oportunidade, com outro treinador, vinha exercendo. Se você pensa em alterar também essa sua forma de jogar, com 3 peças no meio e 3 peças no ataque, por exemplo, colocando ou o Nonato ou o Martinelli no lugar ou do Caio Paulista, enfim, para jogar com o Luiz Henrique e com o John Kennedy, o Arias fazendo esse 4º homem do meio de campo. Se essa forma de jogar já está sendo estudada e se isso não traria, de repente, um equilíbrio mais interessante para o meio de campo, povoando um pouquinho mais lá e tentando fazer com que os atacantes recebessem essa bola já no terço final do campo para tentar se aproximar mais do gol. Tá bom? Obrigado, querido. Boa noite. Parabéns. Valeu, Pedro. Não, na verdade, Pedro, a gente depende do jogo, né? Onde que a gente quer buscar a superioridade. Em algum momento, a gente até pensou em igualar os 3 zagueiros, né? Para a gente ter tirar essa jogada de lado da equipe do Atlético, mas naquele momento a gente optou de deixar um pouquinho o John por trás, mas ele tem essa facilidade de fazer o segundo homem pela frente, como a gente fez algumas vezes, quando a gente fez assim também na temporada passada. A gente não fica amarrado, né, ao sistema, a gente vai analisando jogo a jogo, e se tiver o jogo que, não sei, que precisar realmente jogar com 2 linhas de 4, empurrar um pouquinho mais um atacante lá para frente, a gente vai fazer também. É isso, Marcão, obrigado. Obrigado a todos que participaram, uma boa noite. Boa noite.